Tá, meu nome é Bruna, eu tenho 19 anos e eu passei medicina na URGS e na PUC. Bom, eu tô aqui pra falar pra vocês como é que o gênio me ajudou a alcançar esse resultado. Quando eu comecei a fazer grupo aqui com o Regis, eu já tinha, assim, começado a fazer no meio do ano, e o grupo já estava muito avançado, assim, mais de 80% da matéria já tinha sido dada. Aí eu usei o gênio justamente para recuperar toda essa matéria que eu não sabia. Eu recém tinha saído do colégio, então eu não tinha uma boa base. Então eu usei o gênio para aprender realmente essa matéria. Tá, daí eu comecei a assistir os vídeos do gênio, eu fazia todos os simulados e depois eu refazia algumas provas que estavam ali. Eu gostava, assim, de assistir os vídeos do gênio porque eles eram bem curtinhos. E o professor, ele dava muitas dicas para o vestibular mesmo. Ele não só explicava as matérias. Então, isso me ajudava a gravar muito. Aí eu fazia os simulados, aí as questões que eu não sabia, eu refazia. Aí eu olhava as respostas, tudo certinho, e ainda fazia as provas do vestibular que ele disponibilizava. Bom, daí o resultado, assim, foi incrível, né? No primeiro vestibular eu tinha acertado umas 10 questões de matemática, né? Com muito esforço. Aí depois, já no segundo, eu passei para 22 questões, assim, e tinha feito todas as questões. E o que eu errei foi detalhe, assim, por falta de atenção mesmo. Então, o gênio me ajudou a reforçar muito bem a base de matemática que eu não tinha. Obrigado por tudo, professor Regis, e obrigado, gênio da matemática. Meu nome é Márcio, eu fui aprovado em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a importância do Regis para mim foi crucial, porque de um ano para o outro eu consegui atingir uma meta de aumentar em torno de 10 questões. Um ano eu acho que eu tinha acertado 7, 8, e no outro ano eu fui para 18, 19. Então, em um ano com o Regis eu praticamente reaprendi matemática na minha vida inteira. E em relação, quando eu comecei a ter aula com o professor, ele apresentou o gênio da matemática, que para mim também foi muito importante, porque matemática tem um professor, tem a parte importante de sala de aula, mas precisa também em casa fazer os exercícios, aplicar, ver a teoria e aplicar na prática. Matemática é muita prática. Então, o bom de ter o gênio da matemática, enquanto eu estava fazendo os exercícios, se eu esqueci alguma coisa, eu tinha toda a aula que eu já tinha visto presente, eu podia ver em casa a hora que eu quiser, da maneira que eu quiser, eu podia adiantar e ir direto ao ponto que eu queria. Esse é o bom do gênio. E ainda mais os simulados que eu podia fazer mais tarde para tentar recuperar todo o conhecimento. Então isso foi crucial para eu conseguir a minha aprovação. E o que eu posso dizer mais, além de tudo, eu recomendo fortemente o gênio da matemática, principalmente para quem gosta de fazer muito exercício, quer rever a aula do jeito que quiser, na hora que quiser, muito mais prático. E muito obrigado, professor Regis, pela oportunidade. Meu nome é Eduardo, eu faço Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E quando eu comecei, antes de ter aula com o professor Regis, eu fiz 10 acertos no vestibular, um pouco menos até eu acho, de 10 acertos no vestibular em matemática. Depois, no fim do curso dele, eu consegui 22 acertos em matemática e tirei segundo lugar no vestibular. Não no geral, no direito. Eu consegui a aprovação em medicina com o score que eu fiz. Essa plataforma online me ajudou muito, que sempre eu podia rever as aulas, que eu ficava com dúvida. Eu com certeza fiz mais de 1000 exercícios de matemática. Eu tenho muito a agradecer a ele e obrigado, Regis. Bom, meu nome é Henrique Porto, eu faço engenharia elétrica na URGS. Eu passei porque eu fiz um curso com o professor Regis durante o ano de 2012, que me ajudou bastante nesse objetivo aí. Eu tinha tentado o vestibular em 2011, não consegui, daí eu procurei o professor Regis, eu utilizei das ferramentas que ele forneceu durante o ano, e foi um programa assim, bem bom. Eu consegui desenvolver as minhas técnicas de resolver os problemas e tal, eu tinha acertado poucas questões em matemática no ano de 2011, e no ano de 2012 eu acertei 23 questões. Foi um resultado muito bom para mim. O Gênio da Matemática é uma plataforma bem acessível, é bem interessante. Eu utilizei bastante durante o meu percurso de passar na URGS, e eu recomendo altamente, porque lá tu pode ver o que tu tá com mais dificuldade, pode reforçar nos conteúdos que tu tá mais confiante.
É muito interessante o trabalho que o professor Regis fez com o gênio da matemática. Recomendo para todo mundo que acha que tem que melhorar mais em matemática, que já é confiante em matemática, para treinar mais ainda. E é isso aí. Valeu, professor Regis. Meu nome é William, eu fui aprovado em Medicina pela FURG com o professor Regis e o meu desenvolvimento, assim, eu notei que foi uma coisa que me surpreendeu bastante, né? Eu já tinha feito o cursinho antes e a matemática sempre tinha sido um problema para mim. Eu saí de um ano de cursinho fazendo em torno de 9 ou 10 questões, 10 acertos em matemática, né? Que é muito baixo. E eu vim procurando o professor Regis, falando para ele, né, da minha dificuldade, principalmente em matemática. Então foi quando a gente conversou, ele me deu uma boa base e a gente conversou muito sobre os exercícios que ele tinha aqui. E quando eu cheguei, ele estava bem no início da programação do gênio da matemática. E foi quando ele me falou de como funcionava e eu achei uma ferramenta muito interessante. A gente tinha uma série de exercícios, inúmeros exercícios, que depois que a gente tinha uma aula, a gente podia acessar os vídeos de revisão daquela aula e depois com uma bateria de exercícios, o que ajudou muito e foi fundamental para a minha aprovação, porque claro que para qualquer curso que seja, no caso do meu foi medicina, biologia, química, física é importante, mas se a gente for analisar, todas essas 3 matérias são condensadas em uma prova só. Em matemática, ela abrange 45 questões sozinhas, né? Então aí que a gente viu o peso que é realmente a matemática. Então, por mais que a pessoa tenha uma boa base em outras matérias, se não tiver uma matemática bem solidificada, é complicado a aprovação. Então, e nesse processo, o gênero matemática foi fundamental para a minha aprovação. Eu senti uma grande evolução, um grande desenvolvimento nessa matéria, né? E eu queria agradecer muito ao professor Regis, que ele fez parte dessa conquista aí. Valeu aí, professor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Natácia Miranda Sulis. Eu fui aluna do professor Regis por 2 anos e o que eu tenho para falar sobre esse professor é que, além de professor, ele foi um grande amigo e a minha evolução na matemática foi, com certeza, imensa e sem palavras para dizer tudo que ele representou na minha vida, tanto acadêmica quanto pessoal. Atualmente eu sou acadêmica de medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, curso 3º semestre, e eu fui aprovada também em outras universidades. Eu sou 1º lugar da Faculdade Univale de Santa Catarina, 3º lugar geral do vestibular ACAF, fui aprovada na UPF, fui aprovada 2 vezes na Unisc, fui aprovada na Unisul Pedra Branca, fui aprovada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fui aprovada na Universidade Federal do Ceará, entre outras universidades. A respeito da matemática, eu cheguei aqui no Regis com 11 acertos em matemática no vestibular da URGS, que tem 25. Ao final do ano no vestibular eu obtive 24 acertos e um score final de 730 pontos. Na PUC, eu fiz 4 acertos antes de entrar no curso. Quando eu entrei no curso, eu gabaritei matemática. No Enem, eu cheguei com as aulas do professor. Inicialmente eu tinha 20 e poucos acertos. No Enem eu consegui fazer 44 acertos. Bom, o método do professor é muito interessante porque ele lida com as nossas habilidades. Então, diariamente a gente é desafiado a um novo exercício. E esse exercício ele instiga o nosso crescimento. Então, para se adaptar a essa nova tecnologia que está surgindo agora, todo mundo sempre mexendo no celular, todo mundo com o iPad, todo mundo muito conectado, o Regis criou essa ferramenta que é o Gênio da Matemática, que é para ter um acesso integral ao conteúdo da matemática. Bom, eu gostaria de agradecer muito ao professor Regis pelo meu desempenho como aluna e como pessoa. E eu tenho certeza que você é uma médica muito mais sensível, graças a ele, graças a tudo que ele fez por mim e que ele faz por todos os alunos, porque ele faz as pessoas acreditarem no potencial que elas têm. Muito obrigada.